Olá! Hoje vamos mergulhar num dos pilares da microeconomia, a estrutura de custos de uma empresa. Entender como os custos funcionam, gente, não é só um exercício de livro, não. É, na verdade, a chave para a gente conseguir decifrar as decisões estratégicas sobre produção e preço, aquelas que, no fim do dia, definem o sucesso ou o fracasso no mercado. Para começar, vamos pensar nesta pergunta. O que será que diferencia as empresas mais eficientes? Por trás de cada gigante da indústria, de cada startup inovadora, não tem mágica. O que tem é uma lógica muito rigorosa. E a resposta, como a gente vai ver, está numa análise super meticulosa dos custos. Essa análise funciona como uma verdadeira bússola para cada decisão que a empresa toma. A nossa jornada hoje está estruturada em 4 partes. Primeiro, os conceitos fundamentais. Depois, a gente analisa o comportamento dos custos no curto e no longo prazo. E, para fechar, vamos ver umas dinâmicas mais avançadas, como escala, escopo e a famosa curva de aprendizagem. Então, vamos lá, mergulhando na primeira seção. Em economia, a precisão da linguagem é tudo. Antes de qualquer coisa, a gente precisa definir exatamente o que um economista quer dizer quando fala a palavra custo. Olha só, o que este slide mostra de forma brilhante é uma diferença de perspectiva. De um lado tem o contador, olhando para o passado, registrando despesas que já aconteceram. Do outro, o economista olha para o futuro. O custo econômico não é sobre o que foi pago, mas sim sobre o que foi sacrificado, sobre o que se deixou de ganhar. É um conceito totalmente focado na tomada de decisões futuras sobre recursos que, claro, são escassos. E a peça central dessa visão econômica é justamente o custo de oportunidade. Pensem assim, uma empresa é dona do prédio onde funciona. Um contador talvez dissesse que o custo do escritório é zero, mas o economista faz a pergunta crucial. Quanto essa empresa está deixando de ganhar por não alugar esse espaço? Esse aluguel perdido é o custo de oportunidade. É um custo real da operação. No fundo, para a economia, todo o custo que realmente importa é um custo de oportunidade. Agora vamos para o oposto do custo de oportunidade, o custo irrecuperável, ou sunk cost. Enquanto o custo de oportunidade está ali, meio escondido e precisa ser considerado, o custo irrecuperável é visível, está na cara e deve ser ignorado. Imagina um depósito não reembolsável de R$ 500 mil por um prédio. Se de repente aparece uma opção melhor, aqueles 500 mil se tornam irrelevantes para a nova decisão. É um dinheiro que já foi, não tem como recuperar e por isso não pode influenciar a escolha ótima para o futuro. E isso aqui ilustra de forma fantástica a diferença crucial entre custos fixos e irrecuperáveis, uma confusão bem comum. Custos fixos, tipo o aluguel de uma fábrica, afetam sim as decisões futuras. Se as receitas não cobrarem esses custos, a empresa pode decidir fechar para eliminá-los. Já os custos irrecuperáveis, como o dinheiro gasto no desenvolvimento de um produto que fracassou, bom, esses não dá para recuperar mesmo que a empresa feche. Por isso, eles não devem influenciar as decisões daqui para frente. Chegamos na nossa segunda sessão. Agora o foco é no curto prazo. E atenção, em economia, curto prazo não quer dizer semanas ou meses. É o período em que a empresa está, de certa forma, presa a pelo menos um insumo fixo, como o tamanho da sua fábrica. Ela até pode contratar mais gente, mas não dá para construir uma planta nova da noite para o dia, né? Para analisar o curto prazo, a gente usa essas 4 métricas-chave. O custo marginal é talvez o mais importante de todos, porque ele responde à pergunta: vale a pena produzir mais uma unidade? Ele mede o custo adicional da próxima unidade. Já os custos médios, o total, o fixo e o variável, dão para a gente uma visão do custo por unidade, o que permite avaliar a lucratividade geral da operação. Essa tabela ajuda a gente a visualizar esses conceitos. Reparem que o custo fixo é constante, sempre 50, não importa a produção. Agora foquem na coluna do custo marginal, o CMG. Ele começa em 50, cai para 28, 20, até chegar no mínimo de 14 na quarta unidade. E depois começa a subir para 18. Esse comportamento em forma de U não é por acaso não. Ele reflete uma coisa fundamental sobre produtividade, que a gente vai ver agora. Mas por que o custo marginal se comporta desse jeito? A resposta dá nessa forma, que é super elegante. Ela diz pra gente que o custo marginal é igual ao salário, o W, dividido pelo produto marginal do trabalho, o PMGL. Isso quer dizer que custo e produtividade são duas faces da mesma moeda. Quando os rendimentos marginais do trabalho começam a diminuir, ou seja, cada trabalhador a mais produz menos que o anterior, o produto marginal do trabalho cai. E como ele está no denominador da fração, o custo marginal inevitavelmente sobe. E esse comportamento do custo marginal é o que explica o famoso formato em U das curvas de custo médio. É só pensar na média de notas de um estudante. Se a próxima prova, a nota marginal, for mais baixa que a média atual,
ela vai puxar a média para baixo. Se for mais alta, puxa para cima. A lógica aqui é exatamente a mesma. É por isso que a curva de custo marginal sempre cruza as curvas de custo médio bem no ponto mínimo delas. Ok, agora vamos ampliar nosso horizonte de tempo. No longo prazo, a flexibilidade é total. A empresa pode mudar todos os seus insumos, inclusive o tamanho da fábrica, a quantidade de máquinas, tudo. O desafio passa a ser escolher a combinação perfeita de insumos para minimizar os custos. Para a gente poder comparar o custo do trabalho, que é um fluxo, um salário por hora, com o custo do capital, que geralmente é um gasto inicial enorme, a gente precisa anualizar o custo do capital. E fazemos isso com um custo de uso do capital. Ele inclui não só a depreciação do equipamento, mas também o custo de oportunidade do dinheiro que foi investido nele, representado pela taxa de juros que poderia ser obtida em outro lugar. Com os preços dos insumos definidos, W para o trabalho e R para o capital, a gente consegue construir a linha de isocusto. Ela é como se fosse a restrição orçamentária do consumidor. Ela representa todas as combinações de trabalho e capital que a empresa consegue comprar com um certo orçamento. A inclinação dessa linha, que é menos W sobre R, reflete justamente o preço relativo dos insumos. Então, o ponto crucial é: como é que a empresa escolhe a melhor combinação de insumos para produzir uma certa quantidade? Ela vai buscar o ponto onde a sua isoquanta, que é a curva de mesma produção, tangencia a linha de isocusto mais baixa possível. E nesse ponto de tangência, a gente chega nesta condição fundamental. Ela significa que o último real gasto em trabalho tem que gerar a mesmíssima quantidade de produto adicional que o último real gasto em capital. Simples assim. E se a gente conectar todos esses pontos de minimização de custo para diferentes níveis de produção, a gente traça o que se chama de caminho de expansão da empresa. Essa curva nos mostra como a combinação ótima de insumos muda à medida que a empresa decide produzir mais. Ela contém toda a informação que a gente precisa para derivar a curva de custo total de longo prazo. Chegamos na nossa última sessão. Aqui a gente vai explorar 3 dinâmicas mais avançadas de longo prazo que explicam como os custos de uma empresa evoluem com o tempo e com a experiência que ela ganha. É muito importante a gente distinguir economias de escala de economias de escopo. Economias de escala têm a ver com a eficiência de produzir mais de um único produto. O custo médio cai conforme a produção aumenta. Já as economias de escopo têm a ver com a eficiência de produzir produtos diferentes juntos, aproveitando recursos compartilhados, como a mesma equipe de gestão, por exemplo. Uma empresa pode ter uma coisa sem ter a outra. Uma empresa pode reduzir seus custos médios de 2 formas bem distintas. A primeira é aumentando sua escala de produção para se beneficiar das economias de escala. Isso é um movimento ao longo da curva de custo médio. A segunda é pela aprendizagem. A experiência acumulada torna todo o processo mais eficiente e isso provoca um deslocamento de toda a curva de custo para baixo. E isso nos leva direto ao conceito da curva de aprendizagem. Ela mostra que o custo por unidade pode diminuir não por causa da escala de produção de agora, mas por causa do volume de produção acumulado ao longo do tempo. Os trabalhadores ficam mais rápidos, os processos são otimizados, a engenharia melhora, tudo por causa da experiência. Mas o quão importante é esse efeito? Um estudo clássico da indústria química, mencionado na nossa fonte, descobriu uma coisa surpreendente. Cerca de 85% da redução de custos que eles observaram ao longo do tempo se deviam ao efeito aprendizagem, ou seja, à produção acumulada. Apenas 15% vinham do aumento da escala das fábricas. Isso mostra o poder imenso da experiência e do conhecimento na determinação dos custos. Então, recapitulando os pontos-chave. Primeiro, decisões econômicas se baseiam nos custos de oportunidade e ignoram os custos irrecuperáveis. Segundo, no curto prazo, a produtividade marginal é quem dita o custo marginal. Terceiro, no longo prazo, a eficiência máxima acontece quando o retorno por real gasto é igual para todos os insumos. E, finalmente, escala, escopo e aprendizagem são os grandes motores da redução de custos no longo prazo. E, para fechar, fica aqui uma reflexão. Numa economia onde o custo marginal de replicar um software ou um dado é quase zero, onde as economias de escala parecem quase infinitas e o aprendizado acontece por algoritmos, como é que esses conceitos clássicos que a gente acabou de analisar se aplicam? A estrutura fundamental continua valendo, mas a aplicação dela no mundo digital de hoje apresenta desafios e nuances fascinantes para a teoria econômica.